Professor Mário Sérgio Cortella tem um ditado que era até vinheta e dizia: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come, e se juntar o bicho foge. Também usado em músicas gospel, dizendo que sozinho se vai mais longe ou mais rápido, e acompanhado se vai mais longe. Certo? Tudo isso para dizer que a união faz a força. Tendo isso em mente, eu falo do poder das associações. Quando eu digo isso, eu falo da sua forma espontânea de ser. Certo? De se juntar a alguém, a um grupo, para falar mais bonito, a uma coletividade, no qual você abre mão de certas individualidades, nunca de liberdades, liberdades no sentido de suas liberdades pessoais, mas que você vai ter algumas restrições até, como por exemplo, restrições de horário, de vestimenta, ou até fazer o uso de um valor que você tenha, certo? Digo isso, que tudo isso se resume a uma ideia de parceria e de ganhos mútuos, certo? E nisso que há um grande confronto hoje em dia, certo? Parece que tudo se torna uma obrigatoriedade, um dispêndio de energia física e mental, certo, da pessoa. Um exemplo disso é, por exemplo, os movimentos tanto feministas, as mulheres querem pensar nas suas carreiras, quanto, por exemplo, até o movimento contrário, que são os MGTOWs, onde a mulher ela não oferece, digamos assim, nenhuma parceria, ela é só uma tomadora de recursos. Isso do ponto de vista deles. E aí onde, se associando a uma mulher, você acaba tendo perdas patrimoniais, perdendo filhos, certo? Não estou dizendo que não seja uma possibilidade um casamento, algo a ser negado, ou uma união estável. Contudo, também deve-se sempre pensar nisso, na sua liberdade individual. Óbvio que isso não é um salvo-conduto para, por exemplo, você dizer: olha, esse filho que a gente teve é feio, vamos abandonar. Ou então, o pai abandonou, a mãe largou com os avós, certo? Tem certas coisas que de fato restringem sua liberdade, como filhos, porque afinal eles não pedem para nascer, eles não escolhem nascer, eles não escolhem os pais e, consequentemente, eles são menos livres. Nós somos jogados nesse mundo pelos egoísmos das pessoas, certo? Mas voltando ao tema de associações, é sempre focado na ideia de liberdade, certo? Na ideia de poder sair, de você poder não concordar. Pode ser que talvez uma associação, por exemplo, um partido político, imagine o MDB, por exemplo, dando esse exemplo extremo, que é o 13º maior partido do planeta e o maior do Brasil, com mais de 2,5 milhões de componentes. Você não tem uma voz tão ativa, mas, no entanto, você pode entrar nele e sair ao momento que quiser, certo? Ou então, por exemplo, uma associação de bairro, você pode, por exemplo, optar por não contribuir com aquele guarda que fica passeando de moto, apitando na tarde da noite, como se ele evitasse algum crime. Isso são exemplos de associações que nós temos hoje. Pode ser uma sociedade
empresarial, por exemplo, aonde você também entra com uma parte. E se você achar que não é lucrativo ou que não vale a pena, você simplesmente vende sua parte ou para os sócios ou para outra pessoa, certo? E nisso que se constitui a ideia toda da liberdade. É que nem, por exemplo, se você for pensar hoje num emprego CLT, uma pessoa, o empregado, por exemplo, ele tem que cumprir um aviso prévio. Ele não pode, se ele achar um emprego melhor, ele vai ter que esperar, dizer, vamos ter que cumprir um aviso prévio, viu, para mim poder entrar nesse novo emprego. Ou então, até uma pessoa que quer demitir, que tem que pagar todos os danos salariais. Os danos salariais não, repor o salário antigo, pagar fundo de garantia e por aí vai. E aí, se você já tem um exemplo de uma associação com uma liberdade de contratação que foi corrompida e que pela pejotização se melhora as coisas. Mas como eu disse, isso daí só é vantagem para, por exemplo, mão de obra qualificada, certo? Uma pessoa que quer ser seletista e só tem o ensino médio, uma faculdade, uma pós, talvez não seja tão vantajoso assim, certo? Principalmente se ela estiver perto dos 40. Mas o que eu digo isso é o fato das pessoas se juntarem mesmo para resolver problemas. É que nem pululam de vez em quando casos na imprensa de associações de bairro, por exemplo, que resolveram problemas que as suas prefeituras ou prestadores de serviços dela não resolveram. 2 casos interessantes foi um que uma prefeitura orçou uma ponte se não me engano, em 400 mil, e os moradores decidiram construir ela pelos seus próprios recursos por menos de 50 mil. Ou então uma associação em bairro numa cidade próxima de Brasília que, cansado de pedir para asfaltar uma rua, asfaltou ela mesma, juntou dinheiro e aí foram parar na delegacia por quebra de monopólio. Monopólio que sim é uma coisa que o Estado deve intervir, certo? E ironicamente ele que estava garantindo o monopólio dessa empresa. Então, antes de mais nada, a ideia de uma associação, antes de mais nada, é a liberdade de entrada nela e de sair. E também o seu comprometimento com ela, enquanto você estiver lá. E aí seja, por exemplo, dedicando horários, dedicando uma parte dos seus ganhos. Por exemplo, você tem que pagar uma taxa para algo, para manutenção de, sei lá, escritório, algum empregado, por exemplo. Ou então, se você for pensar no casamento, por exemplo, um paga o aluguel, a despesa com comida, o outro limpa a casa, cuida das crianças, paga a conta de luz, parcela do carro e por aí vai. É tudo uma questão também de dialogar, de ter uma abertura para diálogo e, de certa maneira, de ter uma abertura para, como se diz, para que você possa dar a sua parte, certo? Mas isso não quer dizer que isso não deva seguir uma proporcionalidade ou uma razoabilidade, certo? Seria algo imoral, antiético, sendo repetitivo, você, por exemplo, pensar numa família de classe média, hoje seja classe média ou classe média baixa, onde só um dos cônjuges trabalham.
Bom, basicamente os dois vão passar fome. E nesse contexto que se precisa, que se tem a ideia de se associar, por exemplo, um casal que se une e às vezes não se une para, por exemplo, os dois não passarem fome juntos. É claro que assim, não vou entrar em detalhes como de modernismos e por aí vai, e nem de riscos de associação, porque toda ideia, quando cresce muito, não precisa nem necessariamente crescer muito, mas é do humano tanto se relacionar quanto querer se estabelecer como mais forte. O nosso lado simiesco ainda pregride. Lembrando que é aquela associação que eu faço: o ser humano é um macaco que desceu da árvore e aprendeu a fazer fogo, certo? Então, assim, e é nisso que se precisa do senso crítico. Saber se, estando nessa associação, por exemplo, ele está perdendo ou está sendo aprisionado por ela. Ele está quase como um refém, certo? E também é algo que se deve pensar em isso antes de tudo. Nesse sentido, por exemplo, é que eu digo de se fazer poupança também, para evitar que você fique refém, por exemplo, de uma máquina estatal como a nossa, que um belo dia pode injetar bilhões e até trilhões de reais de uma vez e fazer com que o dinheiro, ou então, por exemplo, também, aproveitando então falando de dinheiro, fazer com que o dinheiro perca o seu valor da noite para o dia. Por exemplo, com os projetos de lei para tirar com o dinheiro físico e ficar só com o digital, certo? Também é uma maneira de se proteger e uma associação ao qual você é incorporado via contrato social que não pediram sua autorização para assinar, certo? Mas e do qual você não vai poder sair. Obrigado.